Vamos então fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, né? Que nos mostra que a nossa vida é eterna, não é só isso aqui. A Maria, nossa mãe, que está sempre orando por nós, a todos os espíritos benfeitores dessa casa que trabalham arduamente aqui, né? Olhando por cada um de nós. Pedir que inspire a nossa irmã Solange na mensagem que ela tem nos trazido hoje, que nós possamos estar abertos, tanto de ouvidos quanto de coração, para absorver bem essa mensagem, refletir depois e colocá-la em prática. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui. Graças a Deus. Bom dia a todos. Uma feliz Páscoa. Que o amor de Jesus possa renascer nos corações, que a gente possa sentir esse amor, né, zelando por nós sempre. Nosso estudo de hoje é sobre alguém muito especial para nós, que é Allan Kardec. Né? E agora, ouvindo essa mensagem que a Fafá deu, ele era uma pessoa muito modesta, muito reservada, e ele, por acreditar mesmo que o personalismo nos atrapalha, ele divulgou a doutrina dos espíritos, né, dizendo que era a doutrina dos espíritos, e ele não se colocou à frente, apesar do belíssimo trabalho que ele fez, e contrariando o desejo dele, eu vou dizer que a obra que ele nos legou é muito importante. Talvez nós, por ele ter sido assim, tão desapegado, tão preocupado com a obra, com o conjunto da obra, e não com a personalidade dele, ele não seja por nós visto como deveríamos, né? Então, o objetivo do nosso estudo, né, eu coloquei como título a missão de Allan Kardec, um legado de luz e conhecimento. E eu vou tentar passar aqui hoje esse amor que eu sinto por Kardec, né? Porque nós podemos ler todas as obras de todos os grandes benfeitores que passaram pela Terra após Kardec. Mas não fosse Kardec, não fosse a preparação que ele tinha, não fosse ele um homem, um grande educador, que veio sendo preparado por encarnações, nós não teríamos o espiritismo como nós temos hoje. E nós precisamos, para que possamos manter a doutrina dos espíritos viva, nós precisamos ser fiéis a ele, fiéis a Kardec, fiéis ao que ele nos trouxe, mas sobretudo como ele nos trouxe, por que ele nos trouxe. Então, eu digo que é um legado de luz e conhecimento que foi que ele nos trouxe. O objetivo então do nosso estudo é compreender a magnitude da missão de Allan Kardec, como um intelectual de vasta cultura, um educador por vocação e um revolucionário do pensamento. Muito mais, né, cuja missão transcendeu a simples organização de uma doutrina. Eu acho que só um espírito como Kardec tinha o preparo, principalmente no século XIX, tinha o preparo para criar as condições de organizar, de ver um fenômeno espírita, de ver um ensinamento, de ver um legado, de ver uma doutrina. Então eu vou fazer uma referência a Francisco Raitani, que prefaciou a primeira edição do livro A Missão de Allan Kardec, de Carlos Brito e Bassaí. Ele diz assim: Allan Kardec se inscreve, sem favor algum, entre os grandes benfeitores da humanidade. A gente não pensa em Kardec assim. Talvez a gente não
não se dê conta do trabalho que Kardec fez, de como ele se preparou para isso, né? Todos nós temos missões, pequenas, grandes, conforme a nossa condição e conforme também o nosso estágio evolutivo, né? Então, nós já paramos para pensar sobre a nossa missão? Que missão nós temos? Será que ela é grandiosa, ela é pequena? Mas em algum momento a gente recebe, é o som? Quer tirar? Acho que está dando microfone, né? Será que eles ficam no pé? Pode ser. Ok, vocês me escutam bem? Sim. Pode ser, né? Então, assim, uma das questões que se apresentaram para mim, né, todas elas, uma é essa, né? Nós paramos para prestar atenção nos chamados que nós recebemos ao longo da nossa existência, porque certamente a obra do Pai é uma obra coletiva. Então todos nós somos, de certa forma, responsáveis. E Kardec recebeu esse chamado e aceitou e acreditou, né? E ao final de um de seus textos, o jovem Ricardo afirmava que a educação era a obra de sua vida. Então, Kardec tinha essa certeza. E a partir dessa certeza, ele também tinha um propósito. E ele lutou pela educação. E ele abraçou a educação em todos os seus aspectos. Porque o que é a educação? Né? Se não nos preparar para o progresso, se não nos capacitar. E a educação, ela não é apenas a intelectual, ela é sobretudo a moral. E como é que a gente desenvolve uma educação moral? Será que é só na escola? Será que é só em casa? Será que nós mesmos somos responsáveis pela nossa autoeducação? Então, assim, Kardec nos trouxe tudo isso. E ele dizia que a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, ele acreditava na razão. E a razão é algo que decorre do raciocínio. E o raciocínio decorre da observação, do senso crítico, do saber observar, comparar, analisar. Isso a gente aprende. Né? Então, quando a gente olha para Kardec, quando a gente se debruça sobre a obra de Kardec, com gratidão, a gente começa a se sentir responsável também por levar essa obra adiante. Que nós podemos fazer até com o nosso exemplo. Até e sobretudo com o nosso exemplo. E ele sabia, então, que a educação era a obra da sua vida. Ele disse, a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Então, veja bem, ele tinha consciência da missão que ele tinha e ele compreendia essa missão. Ele compreendia. E ele compreendia em todos os sentidos. Ele não só compreendia, como ele percebia essa missão, como ele sabia fazer. Ele estava preparado para isso. Né? Pois penso compreendê-la. O inimigo de todo charlatanismo não tem o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição. Olha, ele não tinha nenhum tipo de vaidade com relação àquilo, porque é importante a gente saber. Não é humildade a gente se dizer que não tem uma capacidade que a gente reconhece. Humildade é a gente aceitar o lugar designado por Deus, seja na frente ou atrás. Não
conhecer uma capacidade é, sobretudo, você trabalhar com essa capacidade. Você colocar essa capacidade a serviço do bem comum. É você dar utilidade a uma potencialidade, a um talento. Então, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la como consciência. Ele não esperava cumprir a sua missão com perfeição. Porque às vezes a gente fica esperando, né, ter condição de fazer perfeito para poder fazer. Mas quando, na verdade, se a gente cumpre com consciência, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, a gente já consegue avançar e auxiliar. Então, isso está no Textos Pedagógicos de 1834, escrito por Allan Kardec. Ser educador da humanidade foi um traço fundamental da personalidade de Kardec, ao menos nas últimas 3 encarnações. E aí é que eu pergunto, né? Qual será a missão? Qual será a nossa potencialidade que a gente já vem desenvolvendo em algumas encarnações? Né? Porque para Kardec, ele teve a oportunidade de saber, né, que ele foi um druida numa encarnação passada, que era um sacerdote ou político que ensinava, ele já ensinava ali, e ali ele era Allan Kardec, ele adotou esse pseudônimo, porque era o nome desse líder, que foi uma penúltima encarnação dele. Não, a antepenúltima, a última. E Jan Hus, que era o reformador tcheco, que também era um educador, além de conforme diz Canuto de Abreu, né, que é pesquisador espírita, que esteve encarnado no centro de 1980. Ele, nas suas viagens, Canuto de Abreu trouxe para o Brasil vários manuscritos de Kardec. Ele era um pesquisador da doutrina espírita e de Allan Kardec. E esses manuscritos, esse acervo, ele tinha um acervo enorme. Esse acervo dele foi doado pelo acho que era o neto dele, a um centro espírita, acho que a Fundação Espírita André Luiz, de São Paulo, que doou para a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde existe um departamento que estuda a obra de Kardec. Eles fazem a tradução dos manuscritos, esses que foram recebidos do Canuto Abreu, né? Então, nessa segunda encarnação, com o Jan Hus, reformador tcheco que viveu entre 1369 e 1415, né? E ele servia a religião e se servia da religião para quê? Para fazer reforma, para fazer revolução. Serviu-se da religião para elevar o povo, como instrumento para elevar o povo. Além da sua atuação pessoal pela educação, que ele era um gramático da língua tcheca, ele foi precursor da reforma luterana que viria a valorizar a educação popular. Esse também era um objetivo de Kardec, que era trazer a educação para todos, ampliar a educação para todos. Por isso Kardec lecionava em casa para meninos necessitados, para crianças que precisavam, que não tinham condições de ir à escola. Né? Como Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou aos 64 anos em plena atividade da doutrina espírita, de divulgação da doutrina espírita. O Kardec foi conhecer o espiritismo, foi conhecer as mesas girantes e depois começar a trabalhar aos 50 anos. Até ali, ele foi um grande pedagogo, né? Estudou no Instituto Verdon, na Suíça, né? Foi aluno de Pestalozzi, seu discípulo, e assim, se abeberou das ideias, né, libertárias de Pestalozzi, que ensinava a ele a importância da educação pela liberdade.
E é como Deus faz conosco, né? Ele não nos dá o livre-arbítrio, ele não permite que nós, como é que se diz, experimentemos, que nós unamos teoria e prática, né? Vivendo de uma forma empírica. Deus não permite que nós façamos isso, e aí a gente erra, acerta, erra de novo, corrige. Então, essa educação, ela só pode ser entregue ao aluno, ao discípulo, pela liberdade, dando a ele a liberdade de acertar, errar, a liberdade de experimentar, que é muito importante, né? Então, Kardec vivenciou isso, né? Pestalozzi já havia sido aluno de Jean-Jacques Rousseau, que também era um filósofo que também pregava a ideia da liberdade, né? Eles consideravam antipedagógica o autoritarismo. Ensinar pela repressão é antipedagógico. E o que nós podemos aprender com isso? Como nós vivemos na nossa sociedade, quando a gente pensa em educação? A gente pensa nas nossas crianças, e é interessante que a ideia deles, eu já estou até avançando, já não sei como eu estou, mas assim, a ideia deles era muito mais. Jean-Jacques Rousseau dizia que o mal não está na essência da pessoa, mas na sociedade, está no convívio social. Ele até trazia que a questão do mal aumentava ali a partir da criação da ideia de propriedade. Então ele dizia que a pessoa, a criança precisa ser protegida para que não seja corrompida. Então é uma forma de ver educação diferente do que a gente costuma fazer com as nossas crianças. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas é o contrário, é proteger a criança para que ela não cresça corrupta, para que ela não se corrompa, apesar da corrupção estar no social. É no meio social que a gente vê esses desvios de caráter, porque na essência nós somos o quê? Puros. Nós fomos criados por Deus. Tudo de bom e de belo existe dentro de nós. Onde que nós nos corrompemos? Na nossa relação com os outros. Relação de disputa, não é? Relação de poder, de mando. Então, a educação, segundo Allan Kardec, e segundo Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau, era justamente essa ideia de proteger a criança. E ela é uma educação baseada, além da liberdade, além dessa ideia de proteção, também baseada no amor, baseada no afeto. Então, só pelo amor nós podemos educar. E eles dizem mais, não é só educar a criança, mas educar a humanidade. E o que nós fazemos nos nossos centros prisionais? Eu tinha um professor de direito penal que dizia: não existem presos irrecuperáveis, existem presos irrecuperáveis. Por quê? Porque são pessoas que acabam nos segregando da sociedade para que não precisemos olhar para elas, não é? E elas ficam lá e nós não sabemos nem como elas vivem. E nós somos responsáveis por elas. Porque a partir do momento que o Estado coloca a sua proteção ou a sua repressão, somos nós que estamos fazendo. Porque o Estado existe para a pessoa e não a pessoa para o Estado. E o Estado não é algo que exista sem nós. É por isso que nós votamos nas pessoas que estão administrando o Estado. Então, assim, quando nós vemos a nossa carceragem, quando nós vemos os nossos presídios, nós nem vemos. Eu nunca entrei no presídio. Nunca entrei, deveria entrar. Nós deveríamos conhecer, nós deveríamos saber o que se faz lá dentro.
nós não fazemos isso. Por quê? Porque não queremos ver. Não queremos ver. Porque deixamos que as coisas sejam, porque não é responsabilidade nossa, é sim. Todos nós somos responsáveis. Quando nós depositamos o nosso voto lá na urna, nós somos responsáveis pelas consequências. Então nós precisamos saber escolher. E para saber escolher, nós precisamos observar, nós precisamos comparar, nós precisamos acompanhar. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Então, assim, quando a gente fala sobre educação, a gente fala sobre a vida, é sobre o dia a dia. Não é sobre algo que seja inalcançável. A gente fala sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, o nosso caminho, né? E nós vemos as nossas crianças, né? Nossas crianças estão sendo preparadas para avaliarem, para terem um espírito crítico, para saberem escolher. Elas estão sendo protegidas dessa corrupção que existe aí fora? Não estamos, né? Eu acho que é muito bom a gente falar disso hoje no domingo de Páscoa. Por quê? Eu ouvi o pastor Henrique Vieira falou essa semana uma coisa muito básica. Se a gente se emociona e sofre olhando Jesus na cruz, mas a gente não sofre com os meninos que estão morrendo por aí, que cristãos nós somos? E nós precisamos saber que cristãos nós somos. Então, Kardec usou toda a sua inteligência e todo o seu preparo a favor da humanidade, preparando mesmo, né? Ele era poliglota e ele escreveu tratados de gramática, aritmética, pedagogia em sua casa, ensinando aos alunos carentes física, química, matemática, astronomia e anatomia. Por que a gente estuda tudo isso, né? Quando a gente estuda matemática, a gente está estudando lógica. A gente está aprendendo a raciocinar, a gente está aprendendo a resolver problemas. Quando a gente estuda a linguagem, a gente está aprendendo a se comunicar, a utilizar as palavras de uma maneira certa, a entrar em contato com as pessoas. Quando a gente estuda geografia, a gente está se localizando no espaço. E quando a gente estuda história, a gente está se localizando no tempo. Por que então que a gente não valoriza os professores que dão aula nas escolas? Por que como dizia Paulo Freire, a educação não é um objetivo nosso. A deseducação, sim, é um projeto político. Então a gente precisa pensar sobre isso. Entende? Não adianta a gente ser espírita, ser cristão, e não pensar sobre isso, porque a gente não tem como tirar da gente, a gente ser um na casa espírita e ser outro na sociedade. O espírita tem uma responsabilidade, sabe por quê? Porque as coisas chegaram para nós. As coisas chegaram para nós. Né? Nós já passamos dessa fase de não enxergar. Então nós somos chamados, como Kardec foi chamado. E cada um de nós tem condição de fazer um pouquinho, não é muito não. Então quando a gente fala em fazer caridade, a gente precisa ajudar quem precisa, né? Mas, sobretudo, ajudar a levantar, tirar do chão, a dar condição para que a pessoa possa. Não é um fim em si mesmo, a caridade. Então, a proposta pedagógica de Pestalozzi contribui enormemente para o defeito de Kardec, né? E eu queria falar também de uma coisa importante que Kardec nos traz, quando ele fala do trabalho no Livro dos Espíritos, na questão 685. Eu fiz uma palestra sobre educação, no ano contrário, e eu tive a oportunidade de estudar muito isso. Esse é um tema que para mim é muito caro, porque assim, eu nasci professora, eu nunca fiz curso, né? Mas eu dava aula para as minhas bonecas e eu acabei tendo essa facilidade que eu nem sabia que eu tinha, que eu acho que é um talento, é uma potencialidade, né? E para mim foi muito importante ter lido essa questão do Livro dos Espíritos nesse momento que eu estava preparando essa palestra. Ele dizia assim, a
questão 1085 pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? Aí os espíritos respondem: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. A gente não pode fazer mais do que as nossas forças. Aí a questão A: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí vem a resposta de Kardec. Kardec diz assim: o forte, Kardec não, o espírito, foi o comentário de Kardec. Os espíritos disseram: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E aí Kardec comenta: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. Que é a ideia do livro, né? Dos últimos serão os primeiros, né? Se você está lá esperando a oportunidade e não aparece, se você não tem com que se ocupar, como que você vai se ocupar, né? Quando se generaliza, o que nem sempre acontece, quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo igual à miséria. Ou seja, quando a falta de ocupação para todas as pessoas, não é, acontece em grande escala, é claro que vai advir o flagelo da miséria, que é o que a gente vê por aí, todo lado. Né? A ciência econômica procura remédio para isto no equilíbrio entre a produção e o consumo. Né? Precisamos aumentar o consumo, precisamos aumentar a produção, mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, ou seja, vai ser um tempo que é acima do tempo que vai ser de dificuldade mesmo, né? Durante as quais não deixa o trabalhador de ter de viver, né? Tem que comer, o trabalhador precisa comer, mesmo nos períodos de intermitência, de falta. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, é agora que vem o que eu quero dizer, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste a arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, conhecida, compreendida e praticada, porque não adianta conhecer, a gente tem que entender, e entender é fazer parte da gente, é a gente ter um olhar crítico para poder perceber, né? E praticar. Praticar não porque todo mundo pratica, não porque nos diz que é importante, mas porque a gente nota, a gente sente a necessidade de fazer, de praticar. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, Kardec, ele via a importância da educação em tudo. Quando ele falava sobre o trabalho, ele via a importância da educação. Quando ele falava a importância do progresso moral, ele via a importância da educação. Né? Então,
O que mais? Educação. Que os estilos ideais do perfil psicológico de Divaio é ao mesmo tempo um reflexo de Jean Hus, que era a encarnação precedente dele, né, e o resultado da educação pestalozziana, ou seja, a Pestalozzi chega na vida de Kardec para auxiliá-lo, para dar a ele aquele suporte, porque todos nós precisamos uns dos outros, não é? E as coisas não se constroem. Tudo que a gente sabe é decorrência de uma bagagem, de algo que eu recebi, que eu vivenciei, mas também que eu venho recebendo ao longo da minha existência. Então, a gente é preparado o tempo todo. Nós precisamos colocar sempre em prática, né? O projeto da educação popular, Divaio escreve uma proposta de melhoria de instrução pública, a vontade de libertar os homens de superstições e crendices, a ideia de um Deus acima da dogmática religiosa corrente, o otimismo em relação às potencialidades humanas. Porque todos nós temos muitas potencialidades para desenvolver, né, nessa nossa caminhada. E do que nós precisamos? De estímulo e de condições para isso. Tem que haver condição, né? Kardec foi parar lá no Instituto Verdon e foi estudar com Pestalozzi. Mas ali ele sentiu um desejo de aprender e ele aprendeu, né? Aqui é aquilo que eu tinha falado antes. Jean-Jacques Rousseau, mestre de Pestalozzi, entendia que o mal é fruto da liberdade humana, dando-se no plano social e não atingindo a essência boa que trazemos como marca do Criador. Mas ainda para Rousseau, ele diz que essa queda social se deu justamente com a criação dessa ideia de propriedade. Mas o que ele traz, isso é muito importante a gente saber. Porque, veja bem, a educação ela é individual, o progresso é individual, mas o progresso também é coletivo. Porque é na vida de relação que a gente vai colocar em prática o progresso que nós já temos. E quando nós levamos para a nossa vida de relação as nossas questões, a nossa forma de pensar, de ser, de agir, nós transformamos o mundo. E é por isso que há tanta preocupação com a ideia do social. Porque é no social que a gente estabelece as regras, que a gente estabelece as leis e os costumes. Por quê? São regras de convivência, né? Pestalozzi fazia essa diferença. Lá diante do livro dele, ele traz essa questão do estado natural. Ele diz que o estado natural seria o nível dos instintos, dos impulsos básicos necessários à nossa sobrevivência. Esse é o estado natural do ser humano. O estado social é aquele que decorre da necessidade de conviver. E aí são estabelecidas as normas, e as normas elas vão evoluindo na medida em que a gente também evolui, né? Ou seja, elas vão ficando menos graves à medida que a gente já tem condição de se autodeterminar, né? Agora, a solução do conflito está no estado moral. Por que está no estado moral? Porque o conflito é criado porque nós temos um impulso, né? Que é a nossa necessidade de sobrevivência, que é o estado natural. Aí vem as normas, os costumes e as leis para regular esses impulsos. Eles regulam esses impulsos por conta da regra de convivência, aquela história de que o meu direito vai até onde começa o direito do meu vizinho, né? E onde é que está estabelecido o direito de cada um? É na lei, é nos costumes, é nas regras de convivência. Mas essas regras de convivência, segundo Pestalozzi, elas seguram o impulso, mas ela não transforma. Ela não transforma, só segura. Então não adianta a gente ter leis repressivas, não adianta ter um Estado repressivo, não adianta a gente ser repressivo com os filhos da gente. O que a gente precisa é educar. Por quê? Porque é o estado moral que desperta a potencialidade divina. Não há mais necessidade
de regras quando a gente se transforma. Eu sempre gosto do exemplo da lei do lixo na rua. Para mim, aquela lei não diz nada, porque eu não jogo lixo na rua. Nesse aspecto, para mim não diz nada. Agora, claro, tem outras coisas, né? Estacionar em cima da calçada, essas coisas que a gente precisa do freio da lei. Por quê? Porque se não vou parar ali, porque eu vou ser multada. Entende? Então, assim, me transformei com isso? Não. Só refreou o meu impulso. Então, só a educação, o estado moral, é que vai transformar a pessoa e, em consequência, transformar o mundo. Essa é a ideia de Kardec, gente. Esse é o Kardec que codificou a doutrina dos espíritos, que olhou aquelas mesas gigantes e disse: engraçado, respostas inteligentes, princípio inteligente. Isso aí não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. E é interessante porque naquela época você tinha de um lado a religião que dominava, né, pelo medo e pela imposição de dogmas, e de outro lado você tinha a ciência entregando tudo isso. E era aquela briga de quem mandava. E Kardec era o homem da ciência. E quando ele codificou, quando ele trouxe a doutrina dos espíritos e transformou isso numa teoria, né, ele sofreu muitas adversidades. Imagina o que os intelectuais diziam dele. Isso é uma loucura coletiva. Esse homem está doido. Então, as dificuldades que ele tinha diante do ceticismo. E aí vinha a igreja e dizia que ele queria corromper a ordem estabelecida. Né? Que isso aqui era coisa do demônio, o espírito não voltava para falar. Então, quem tem a oportunidade de escutar as viagens de Kardec, né? Os discursos que ele fez em Lyon, né? Falando sobre as dificuldades enfrentadas, não só por ele, mas também por todos aqueles confrades, aqueles companheiros, né, que divulgavam a doutrina espírita, ele traz isso muito claro, assim, dessas dificuldades, que tinha que pedir autorização à polícia e mostrar que não ia fazer nada. Então, imagina um homem de ciência, um homem que era reconhecido na França, ele era reconhecido, ele escreveu tratados, ele trabalhou na reforma da educação. Em Paris ele tinha um renome. E ele tomou cuidado de usar o pseudônimo Allan Kardec justamente para não misturar esses dois aspectos da personalidade dele. E ele viu sentido naquelas práticas e naqueles fenômenos que apareciam. E ele não ficou preso no fenômeno, ele foi buscar sentido para aquilo. E a gente sabe que a mediunidade nos coloca em comunicação com espíritos puros e impuros. Agora imagina a quantidade ele comparava vinha de todos os lugares, né, informações, e ele juntava aquilo tudo, lia tudo, comparava, e ele extraía dali o que fazia sentido. E ele foi organizando pedagogicamente, para nos legar essa obra que é a doutrina espírita. Né? Que, na verdade, nada mais é que os ensinamentos de Jesus, que ele coloca na parte moral do livro dos Espíritos e, consequentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele reuniu vários ensinamentos de Jesus que tratam da moral. E o que Jesus nos ensinava? Nos ensinava a perdoar, nos ensinava a ter compaixão, nos ensinava a fazer caridade, né? Nos ensinava a amar, a ajudar, nos ensinava. Jesus foi um grande pedagogo. E era justamente, tanto Pestalozzi quanto Kardec reconheciam em Jesus
pedagogia que existia no Evangelho de Jesus. Para que Jesus então veio à Terra? Veio a nos educar. E aí o Kardec veio fazer o quê? Veio reforçar, através da doutrina dos espíritos, que os espíritos auxiliaram muito, né, e provaram que tanto nós precisamos deles, como eles precisam de nós, encarnados e desencarnados. E nos mostra também que nós não nos tornamos santos, nem puros, nem intelectuais, nem mais inteligentes quando a gente desencarna. A gente é a gente mesmo. É por isso que os espíritos, quando voltam e trazem a sua comunicação, traz de acordo com a sua condição. Com a sua condição. Então, aquilo que ele nos fala é como que eu estou dizendo para vocês. A gente filtra, não é? Vê o que serve, o que faz sentido para nós, o que não faz sentido para nós, a gente descarta. Aí eu vou, só para avançar aqui, né, que eles também falam que o melhor instrumento é o amor, né, tanto na pedagogia infantil quanto na pedagogia da humanidade, né. Ele diz assim, podemos assim resumir que de mais importante que Pestalozzi semeou como precursor direto do espiritismo, a autonomia do ser moral, que se autoconstrói, a predominância da lei do amor e da evolução sobre todas as outras, um conceito de religião moral destituída de qualquer igrejismo, institucionalismo e autoritarismo. Né? Essa ideia da autonomia do ser. Né? Quando que a gente se torna autônomo? Quando a gente tem condições de decidir por nós. E quando que a gente tem condições de decidir por nós? Quando a gente está preparado para isso. É por isso que a gente decide pelos filhos da gente, porque eles não têm ainda condição, quando eles são pequenos. Depois, quando eles crescem, eles mesmos vão ter a sua autonomia. E assim são todos. Né? Então, aqui falando exatamente sobre isso, falando também das influências, né, que o espiritismo recebeu na época. Mas eu quero falar agora no final. A visão de Allan Kardec sobre a educação moral e espiritual da humanidade. Para Allan Kardec, a educação não se restringe ao desenvolvimento intelectual, mas abrange de forma primordial a esfera moral e espiritual. Isso a gente vê, né? A gente se preocupa com isso, aí você, então tá, então vamos dar aula de educação moral e cívica, onde a gente aprende a cumprir leis, né, respeitar as leis, e vamos ter educação religiosa, onde a gente aprende também a respeitar os dogmas da igreja. Então, ou seja, a gente não aprendeu nada, a gente não se preparou. Né? Ele compreendeu que o progresso da humanidade dependeria fundamentalmente do aprimoramento moral dos indivíduos. Em suas obras, Kardec enfatiza a importância do conhecimento das leis divinas e da prática da caridade como pilares dessa educação. Porque, claro, quando a gente pratica a caridade, a gente vai até o outro. A gente vai procurar saber do que o outro precisa. A gente sai da onde a gente está, da nossa arrogância, né? Do nosso egoísmo. E aí, tem essa ideia de autoeducação e autoconhecimento, que Kardec também, claro que através do autoconhecimento, quando a gente, eu não sei se vocês trabalham bastante a ideia do autoconhecimento, eu trabalho, é horrível, porque a gente entra em contato com coisas que a gente não quer entrar, sabe? A gente vê dificuldades e defeitos que a gente não quer ver, que a gente vê nos outros. Né? E esquece que são reflexos da gente mesmo. Mas ele entende que através do autoconhecimento a gente também se autoeduca. Porque a partir do momento que a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, que a gente tem um defeito de caráter, a gente corrige. Mas para fazer isso, a gente tem que ser amoroso com a gente. A gente tem que gostar de ser humano. Sabe? Porque a gente quer ser humano, mas a gente quer ser um humano perfeito. E aí não existe isso. Né? A gente precisa reconhecer a nossa humanidade, a nossa condição humana, que ainda nos coloca muito próximos do orgulho, do egoísmo,
tantas outras coisas que a gente não quer ver na gente, né? Então, a missão de Allan Kardec de codificar e divulgar o espiritismo não foi uma jornada fácil, né? Porque ele teve que encarar isso nele e em todos, né? Em todos a volta. Aí aqui tem as resistências que ele sofreu, as críticas e os ataques que ele recebeu, tanto no campo religioso quanto no campo científico. Ele foi perseverante na sua missão, demonstrou perseverança, né, até o fim, não se deixou abater pelas adversidades, e eu consigo imaginar como deve ter sido difícil para ele, como um homem, né, notável, reconhecido, renomeado na sociedade, e ter que passar por isso, né? Deve ter sido chamado de louco muitas vezes. Então, a tenacidade e dedicação incansáveis de Kardec. Então, a gente sabe que são duas qualidades de um educador: tenacidade e dedicação, tanto para os professores quanto para os pais. E para nós também, em relação aos nossos irmãos de caminhada, né? A gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desistir do outro. A gente precisa sempre que tiver a oportunidade, a gente precisa agir com essa tenacidade. E a tenacidade, essa perseverança, ela também é uma virtude que nós podemos alcançar. Então, a sua firmeza de propósito aliada a uma mente lógica e um caráter íntegro, porque ele era íntegro, ele era um homem sério, ele era um homem correto, ninguém tinha nada que dizer dele. E isso é importante. Isso é importante porque isso dá credibilidade, isso dá autoridade moral, porque existe um tipo de autoridade que é a autoridade moral. E a autoridade moral as pessoas respeitam, até quem não costuma respeitar ninguém. E ele só pôde ser tenaz e perseverar porque ele era um homem íntegro, ele tinha autoridade moral. Então, ele transcendeu. Em suma, a obra de Kardec não é um monumento estático, mas é um organismo vivo. E aí, eu chamo os espíritas, né, os que me ouvem, pelo menos, para que a gente continue essa obra de Kardec, né, tal como ela chegou para nós, tal como Kardec nos trouxe, porque isso é importante. A gente precisa sempre fazer uma leitura da obra de Kardec atualizada. A gente tem que trazer a obra de Kardec para a vida, não deixar ela estagnada, porque isso nós já temos lá a Bíblia, entende? Nós temos que trazer, é um edifício vivo essa construção de Kardec. Nós precisamos levar isso adiante, a nossa responsabilidade como espíritas, manter viva essa obra, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, né, que continua a evoluir e impactar a humanidade. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para a inteligência artificial. Eu fui lá da IA. E eu perguntei assim: como ser fiel à obra de Kardec, né, à luz das questões sociais, filosóficas e políticas do mundo contemporâneo? Eu fiz essa pergunta para a IA e me respondeu, e eu vou ler para vocês. Ser fiel à obra de Allan Kardec no século XXI, que eu curti no século XXI, né, exige uma postura dinâmica e engajada, que equilibre o respeito aos fundamentos da doutrina com as necessidades de diálogo com as questões contemporâneas. Então, nós precisamos dialogar com as questões contemporâneas. Aí, eis algumas formas de manter sua obra viva e atual. 1. Estudo aprofundado e desmistificado. Ir além da leitura superficial. Mergulhar nas obras da codificação, buscando compreender o contexto histórico, as nuances da linguagem e a profundidade dos conceitos.
Análise crítica e progressista. Não vamos esquecer que o Espiritismo é uma doutrina progressista. O tempo todo nós falamos em progresso. Então, nós temos que olhar com esse olhar de progresso. Nada de tradição, nada disso, porque Kardec mesmo diz, se tiver uma contenda entre o que está escrito e a ciência, fique com a ciência. Porque a gente precisa evoluir. E como é que a gente não pode evoluir se a gente fica preso num conceito? Então a gente tem que fazer releituras, né? Então, análise crítica e progressista. Estudar Kardec com a mente aberta, regulando as limitações de seu tempo. Porque tem isso também. Existem coisas na obra de Kardec que estão ligadas a um período local, não é? Um período determinado, e hoje a gente não tem que ficar discutindo porque Kardec era racista, porque Kardec era isso, nada disso. A gente tem que saber que existe uma realidade lá, existe uma realidade aqui. E nós temos que trabalhar com essa realidade aqui, contemporânea, né? Com a mente aberta, regulando limitações de seu tempo, sem perder de vista a essência de seus ensinamentos. A essência dos ensinamentos de Kardec é que a gente não pode perder. O próprio Kardec incentivou a progressividade da doutrina. Isso é a IAC falou, viu ou não? Evitar o dogmatismo. Evitar o dogmatismo. A obra de Kardec é um convite à razão e ao livre exame. Ser fiel não é repetir mecanicamente suas palavras, mas aplicar seu método de análise e buscar a verdade de forma contínua. Que ele fala lá, que eu até anotei aqui, né? A fé inabalável somente é que pode encarar a razão e fazer face em todas as épocas da humanidade. É isso aí, a fé raciocinar, né? Diálogo com o conhecimento contemporâneo, interdisciplinaridade. Conectar os princípios espirituais com os avanços da ciência, filosofia, psicologia, sociologia e outras áreas do conhecimento do século XXI. Isso pode enriquecer a compreensão da doutrina e mostrar sua relevância para as questões atuais. Atualização da linguagem. Traduzir os conceitos espirituais para uma linguagem acessível e relevante para as novas gerações e para o contexto cultural atual, sem perder a precisão e o rigor. Ou seja, a gente tem que atualizar a linguagem, mas mantendo a interpretação, mantendo a essência da mensagem. E agora fica atrasado. Debate construtivo. Promover o diálogo aberto e respeitoso sobre temas contemporâneos, à luz da ética espírita, como tecnologia, inteligência artificial, questões de gênero, justiça social, meio ambiente, entre outros. Vivência ética espírita no mundo atual. Ação social engajada, aplicar os princípios de caridade, amor ao próximo, justiça nas ações cotidianas e no engajamento com as questões sociais e políticas do século XXI. O Espiritismo não é apenas uma teoria, mas um guia para a transformação individual e social. Promoção da reforma íntima, continuar o trabalho de autoconhecimento e aprimoramento moral, buscando superar o egoísmo e o orgulho, que são as raízes de muitos problemas sociais e individuais. Exemplo de tolerância e respeito. Demonstrar através da vivência a amplitude e universalidade da moral espírita, respeitando as diferenças e promovendo a fraternidade entre todos. Ser fiel ao Kardec do século XXI é manter vivo o espírito de sua busca pela verdade, a sua metodologia rigorosa e o seu compromisso com o progresso moral e intelectual da humanidade. É adaptar a forma sem perder a essência, dialogar com o presente sem renegar o passado e, acima de tudo, vivenciar os ensinamentos espirituais como um farol para a construção de um futuro mais justo e fraterno. Então, eu acho que Kardec é o nosso guia, é o nosso farol. Nós que somos espíritas, né? Claro que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, né? Claro que os espíritos auxiliaram Kardec, mas se não fosse a mente curiosa,
vivaz, desafiadora, revolucionária de Kardec, talvez hoje nós não saberíamos tudo que sabemos. Poderia ser que viesse através de outros, os próprios espíritos disseram para Kardec. Se você não quiser, outro vai vir fazer. Não é? Mas ele fez. E eu sou muito grata a Kardec. Tenho verdadeiro amor por ele, muita gratidão e muito carinho por essa pessoa, por esse ser humano que dedicou sua vida a ensinar, que dedicou sua vida a passar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele estudou. Eu espero que todos nós possamos, né, levar o Espiritismo adiante com as ideias de Kardec. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para todos. Vamos encerrar então essa palestra, né? Vamos agradecer, levar novamente nossos pensamentos, né, ao alto, agradecer por estarmos aqui, por podermos refletir, né, sobre essa missão de Allan Kardec. A lista aí do IA é grande, né, trabalhosa, mas se a gente começar aos pouquinhos, a gente vai, né, caminhando. Pedir por essa semana que se inicia, que ela seja uma semana de paz, de amor, que nós possamos caminhar